Primeiramente, quero pedir as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso a nós, encarnados, e a essa multidão de desencarnados aqui presentes. E é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre as ideias, as obras e os pensamentos do Mestre Kardec. Em especial, nesse título, Há Outros Mundos, que nós retiramos esse nosso estudo, essa nossa conversa, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E também algumas passagens do Livro dos Espíritos. Aliás, essa é a recomendação do nosso orientador espiritual, de sempre passar as referências, porque, obviamente, aqui nós iremos abordar alguns tópicos, alguns recortes que nós retiramos desse texto para que a gente possa refletir. E a pergunta é óbvia, Há outros mundos? Ora, Manuel, parece que você está brincando com a gente. Obviamente há outros mundos. A própria ciência já comprovou isso já há muitos anos. E olha, nós também podemos comprovar se existem outros mundos. Quando, numa noite de céu claro, olhamos para o céu, aqueles pontos cintilantes, o que são? São mundos. Então a pergunta é óbvia, mas eu quero estender estes questionamentos. E esses mundos são habitados? Se são habitados por seres da raça humana? E outros tantos questionamentos que nós podemos formular. Só que, para essas perguntas, muitas respostas ainda não foram respondidas. Mas a doutrina espírita, através das obras de Allan Kardec, procura nos trazer alguns esclarecimentos, algumas respostas de acordo com o nosso entendimento atual. E olha que interessante, as coisas estão muito ligadas, porque eu inicio nessa tela falando um pouco sobre os espíritos, as categorias de espíritos. E o que tem a ver os espíritos, essas categorias, com os mundos que você falou? Com esses mundos que existem no universo. Quando nós começamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá no primeiro capítulo, Kardec coloca como título: Eu não vim destruir as leis. O Cristo não veio destruir as leis de Deus, não veio destruir as leis de Moisés, mas sim veio dar o aperfeiçoamento, o ajuste para a nossa época, para essa geração. E fala um pouco sobre a vida futura. Como vai ser a nossa vida futura? No segundo capítulo do próprio livro, do mesmo livro do Evangelho, onde vai dizer que o meu reino não é deste mundo. Então vai fazer um detalhamento, um esclarecimento sobre a nossa vida futura. E no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, no capítulo 1, no 2, fala sobre as leis de Deus, fala sobre a nossa vida futura. E aqui no capítulo 3, especificamente, que nós vamos abordar hoje,
vai falar como será a nossa vida futura nesses muitos mundos que existem no universo. Que tipo de espíritos que habitam esses mundos? Por isso que nós começamos a falar sobre os espíritos. E Kardec vai fazer esse estudo detalhado no Livro dos Espíritos a partir da questão de número 100. E Kardec divide, obviamente que não é uma questão absoluta, mas divide os espíritos nestas 3 grandes categorias de espíritos. Espíritos de terceira ordem, espíritos de segunda ordem e espíritos de primeira ordem. Os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. São espíritos que a matéria domina esses espíritos. Esses espíritos, eles são apegados às questões materiais. São espíritos propensos ao mal. Eu achei muito interessante quando ele coloca essa palavra propensos ao mal. Então não são espíritos maus, mas de acordo com as necessidades e as oportunidades que vão aparecendo, o espírito é livre. Ele pode escolher entre o bem e o mal. Por isso que Kardec coloca espíritos propensos ao mal. E são espíritos que trazem já de encarnações passadas paixões, vícios, imperfeições. E essas paixões, esses vícios, são o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Ora, orgulho, egoísmo, são essas chagas que esses espíritos têm que combater. Não foi à toa que Jesus colocou como pedra fundamental da sua doutrina, como estrutura básica, para que esses espíritos pudessem desenvolver o amor e a caridade. Sabem por quê? Porque amor e caridade são virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então, quando os espíritos desenvolvem amor e caridade, estão combatendo orgulho e egoísmo. E orgulho e egoísmo, eles estão no ápice dessa pirâmide de imperfeições. Quando nós analisamos qualquer outra imperfeição, rancor, ódio, ciúmes, inveja, em todas essas imperfeições, nós iremos encontrar lá, na raiz dessas imperfeições, orgulho e egoísmo. Da mesma maneira, quando nós analisamos as virtudes, amor e caridade, elas estão no ápice da pirâmide, e todas as outras virtudes vêm depois delas. Então, aí que está o nosso dever, a nossa tarefa. Jesus, na sua sabedoria, nos mostrou o caminho, nos deu um atalho para que pudéssemos desenvolver, para que pudéssemos evoluir. Depois, Kardec fala sobre espíritos de segunda ordem. São os bons espíritos, são espíritos felizes. Esses espíritos já conquistaram virtudes, já têm um grau de adiantamento avançado. São esses espíritos, o espírito ele domina a matéria. São espíritos que valorizam muito mais as questões espirituais do que a matéria. Então a matéria influencia pouco nesses espíritos. Geralmente os espíritos bons, eles são nossos tutores. São nossos anjos guardiões, são eles que nos conduzem. E Kardec, por último, fala sobre os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, espíritos perfeitos.
Ora, esses espíritos nenhuma influência têm sobre a matéria. Será que a gente tem alguma ideia o que é isso? Não sofrer nenhuma influência da matéria? Não tem nenhuma ambição com relação às questões materiais? São espíritos que eles são soberanos, uma soberania absoluta, tanto moral como intelectual. E esses espíritos, eles estão acima, eles coordenam todas as outras classes de espíritos. Nós, aqui na Terra, nesse planeta, tivemos a grande felicidade, a grande honra de receber um espírito assim, um espírito puro e perfeito, Jesus. Jesus é dessa ordem de espíritos. E esse é o caminho para todos nós. Percebam que Kardec coloca como escala, onde um espírito de uma escala superior, ele auxilia, ele contribui para o espírito de uma escala inferior, e assim sucessivamente. Porque Deus, nosso Pai, Ele nos criou para sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. E certamente nós chegaremos lá. A casa do Pai é o universo. Ora, a casa do Pai é o universo. Só para a gente relembrar sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, onde um pai de família sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Quem que é o pai de família? Quem é que nós podemos representar como pai de família? Deus. Onde ele sai de madrugada para contratar os trabalhadores para a sua vinha. A vinha é o universo e as muitas moradas que existem nele. E essas moradas, elas são diferentes de acordo com os trabalhadores, os espíritos que moram, que habitam esses planetas. Por isso que nós começamos a falar sobre a categoria de espíritos. Um espírito atormentado, perturbado, um espírito perverso. Será que um espírito desse pode habitar um mundo feliz? Da mesma maneira que um espírito justo, um espírito que procura se desenvolver, praticar a caridade, praticar o amor, na sua verdadeira essência, um espírito desse, ele certamente está galgando, ele está subindo na escala espírita e, consequentemente, frequentará mundos melhores. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem sobre, depois que eu desencarnar e ficar um tempo lá me preparando, eu quero voltar para a Terra. Ora, gente, a nossa ambição deve ser de sempre progredir, sempre evoluir. É isso que o Pai espera de nós. E muito diferentes são as condições do mundo, como nós falamos, de acordo com o grau de inferioridade ou de adiantamento dos espíritos que vivem ali. Porque um mundo inferior, a existência lá é toda material, como nós falamos, espíritos imperfeitos, a matéria domina o espírito. Então são espíritos que frequentam esses mundos, lá reinam as paixões, os vícios, as imperfeições, e a parte moral é quase nula. Agora, à medida que esses espíritos vão evoluindo, vão progredindo, obviamente que o mundo também vai progredindo. Esses mundos, eles vão evoluindo, vão deixando de ser mundos com condições materiais para serem muito mais espirituais. Os mundos ficam mais adiantados, vão evoluindo.
à medida que a moral desses espíritos vão evoluindo também. Não só a moral, como também a parte intelectual. Kardec coloca no texto essa questão dos mundos intermediários. E esses mundos intermediários misturam-se o bem e o mal. E vão predominar o bem e o mal de acordo com o grau de adiantamento daqueles espíritos que habitam ali. Se são espíritos que têm a prática do bem, do amor, da caridade, ou se são espíritos ainda, que trazem as imperfeições, os vícios, as paixões. Então, de acordo com os espíritos que habitam, os mundos estão conectados exatamente dessa maneira. Agora, embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, como nós falamos, os textos são de acordo com o nosso entendimento. Os espíritos superiores não podiam passar um texto mais sofisticado, porque nós não íamos ter esse entendimento. Kardec também fala sobre essa divisão dos mundos, os tipos de mundos. Obviamente que não é uma questão absoluta, mas é de acordo com o nosso entendimento. Os mundos primitivos. Que tipo de espíritos que frequentam esses mundos primitivos? São espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. São espíritos simples e ignorantes. São espíritos que têm o livre-arbítrio. E eles podem escolher entre o bem e o mal. São almas que acabaram de serem criadas. Nos mundos de provas e expiações, olha só que triste, onde domina o mal. Por quê? Como nós falamos, se os espíritos que habitam esses mundos de provas e expiações, a maioria desses espíritos trazem as imperfeições, as paixões, os vícios, vai dominar o quê? Vai dominar o mal. Mundos de regeneração são mundos de transição, onde as almas, elas encontram um momento de tranquilidade, depois de tanta tempestade que passaram nesses mundos de provas e expiações. São mundos onde esses espíritos aurem forças, energias. São momentos de reflexão, de estudo, de planejamento para as próximas encarnações. Os mundos felizes, onde o bem supera sempre o mal. Será que nós temos a ideia do que é isso? Do que é viver num mundo onde só existe coisas boas? Não existem misérias, não existem sofrimentos, não existem doenças. E é por isso que muitas vezes, a humanidade que nós conhecemos aqui fala e relata e desenha muito mais as regiões de mundos inferiores, de provas, de expiações ou mundos primitivos, do que propriamente mundos felizes. E sabem por quê? Porque nós ainda não tivemos as experiências nesses mundos. Nós não temos ainda o conhecimento do que é viver no mundo onde reina o bem. E, por último, os mundos celestes, os mundos divinos, onde vivem os espíritos depurados. Exclusivamente reina o bem. O que será isso? Exclusivamente só reina o bem. Porque nos mundos felizes ainda tem alguns resquícios de imperfeições. E o espírito pode cair ainda nisso. Mas nesses mundos celestes, mundos divinos, onde vivem espíritos puros, perfeitos, não. É exclusivamente o bem. Onde não tem maldade,
onde os espíritos contribuem um com o outro para que eles possam crescer, evoluir cada vez mais. E aí nós passamos a falar um pouquinho sobre as características dos mundos. Aqui nós vamos falar sobre os mundos inferiores, superiores, mundos de regeneração, mundos de provas e expiações, e a gente finaliza com as questões da progressão dos mundos. Olha que interessante, né, essas características dos mundos inferiores. Né? A forma é a forma humana, é essa que nós conhecemos. É dessa maneira que nós nos identificamos. Mas sem nenhuma beleza. E eu achava que era mais ou menos, né? Mas estou vendo que não tem beleza nenhuma. É uma coisa bruta, é uma coisa rústica, agressiva até. A força bruta é entre eles a única lei. Ora, não existe, né, um diálogo, não existe uma aceitação. É meu, tem que ser pela força. E muitas vezes a gente se depara isso no nosso dia a dia, né? Eu não arredo o pé, eu quero isso para mim. Esses espíritos que frequentam, né, que habitam mundos inferiores, têm uma vaga intuição, um conhecimento mínimo sobre um ente superior, sobre um ente supremo, um ente que comanda todo esse universo, toda a dinâmica desse universo. Puxa vida, que triste, né? E é verdade, muitos hoje nem acreditam que existe alguém superior que domina tudo isso, que comanda tudo isso que nós vivemos na natureza. E é de uma beleza e de uma perfeição quando a gente tem esse sentimento, essas emoções de perceber que somos conduzidos pelo Pai. Então são espíritos ainda que estão na parte, na fase infantil, estão crescendo, estão aprendendo. Diferentemente do que acontece nos mundos superiores. A forma ainda é humana, mas é de uma maneira muito mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, é sofisticado. É aquilo que a gente vê da beleza, que a gente lê nos livros, da beleza dos espíritos superiores, da sofisticação, da delicadeza, da bondade. O corpo não está sujeito às necessidades, nem às doenças, nem essa destruição contínua que existe do corpo físico. Ora, o que é um corpo sem necessidades fisiológicas, né? Não tem doença, não tem deteriorização do corpo, as células. Por isso que a vida lá é longa. A morte não acarreta os horrores da decomposição. Lá o espírito sabe que quando chega esse momento dessa morte, é uma transformação feliz, porque ele já tem um entendimento da vida futura, daquilo que ele espera na vida futura. Porque a vida futura será melhor do que a vida que ele esteve aqui, nesse mundo. A leveza do corpo, como nós falamos, dessa beleza do corpo, a leveza do corpo facilita a locomoção. O espírito vai de lugares a lugares com uma rapidez, mas tudo isso está ligado, está conectado com o desenvolvimento moral. A moral é o nosso passaporte para uma vida melhor. Em todos os sentidos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na locomoção, nas percepções
da nossa visão. E nesses mundos, esses espíritos desconhecem as paixões, os vícios. Lá, realmente, somente as virtudes prevalecem. Ou seja, nesses mundos, o mal não existe. São mundos superiores. Depois, os mundos regeneradores. Como nós falamos, são mundos de transição. São mundos que estão entre mundos de expiação e mundos felizes. É como se fosse um porto onde pudesse ter ali um descanso, uma reflexão, um planejamento para seguir a sua viagem, para seguir a sua jornada. E lá experimento as sensações, os desejos. Os espíritos buscam um entendimento para poder libertar-se ainda de alguns resquícios das imperfeições, do orgulho, do egoísmo. Ainda existe isso, mas em quantidades menores. Nesses mundos ainda não existe uma felicidade absoluta, mas sim já tem uma felicidade relativa. Muito mais, com certeza, dessa que nós temos aqui na Terra. E ainda tem que suportar as provas, mas não tem mais que passar por expiações. Então percebam que as provas, nós temos que passar por elas, porque de todo o entendimento, de todo o conhecimento e de toda a prática que nós tivemos nas encarnações passadas, nós temos que passar por provas, para ver se realmente que tudo isso que nós conquistamos está consolidado, se isso está sedimentado no nosso espírito, se nós verdadeiramente aprendemos a lição. E os mundos de expiação e os mundos de provas, mundos de provas e expiação. Ora, os espíritos que habitam esses mundos não são espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Como nós vimos, esses espíritos habitam mundos primitivos. Mas esses espíritos que habitam mundos de provas e expiação são espíritos que já passaram por algumas encarnações. São espíritos que já têm um certo progresso. São espíritos que já tiveram contato com as leis de Deus. As leis de Deus, como nós sabemos, nós vamos conquistando aos poucos. Aonde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Mas essa escrita, esse conhecimento, ele é feito durante as nossas encarnações. Por isso que muitas vezes a gente não pode julgar o próximo, porque nós não sabemos se ele conhece ou já teve contato com as leis de Deus, ou que grau que ele conhece. Então o julgamento não deve ser feito. Esses espíritos, eles trazem ainda bastante enraizados, os vícios, as paixões, o orgulho, o egoísmo, e o que demonstra a grande imperfeição moral que esses espíritos trazem. A Terra pertence à categoria desses mundos de provas e expiações, E é por isso que a gente se depara com tantas misérias, com tanto sofrimento, com tantas doenças, com tantas indiferenças, com tantas injustiças. Mas eu sempre falo o seguinte, qual é o segredo para que a gente possa viver no mundo desse? Para que a gente possa não
nos contaminarmos com essas energias, com esses fluidos. Kardec, através da doutrina espírita, muito tem nos ajudado. Talvez esse seja um bom caminho. A Terra é um mundo, expiatório. Olha só que ele coloca, é um lugar de exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Puxa, nós estamos aqui exilados, porque muitos são rebeldes à lei de Deus. E olha, perceba a sabedoria de Kardec quando ele inicia o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Puxa vida, as leis de Deus é um grande passo para que a gente não se contamine, para que a gente possa fazer a nossa parte na obra da criação. Eu tenho falado bastante sobre as leis de Deus. As leis de Deus, elas são tão importantes para nós, porque elas estabelecem todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. Aí eu te pergunto, se você está de bem com Deus, com o próximo e com você mesmo, o que pode te contaminar? O que pode te afetar? Porque nós estamos em concordância com as leis de Deus. E Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, desenvolve um estudo detalhado sobre as leis morais, as leis divinas. As 10 leis morais estão lá. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, conservação, destruição, lei do progresso, sociedade, liberdade, igualdade. E por último, para facilitar para nós o entendimento das leis, Kardec estabelece a 10ª lei moral, que é o resumo de todas essas 9 leis. A lei de justiça, de amor e caridade. Justiça de Deus, amor consigo mesmo e caridade para com o próximo. É fácil, não é difícil, mas precisamos insistir, precisamos persistir. Cabe a cada um de nós, porque as conquistas das virtudes, das paixões, ela é individual. Ninguém conquista as virtudes e pode transferir para outro, assim como a felicidade. E olha só o que o texto nos traz, que a Terra é um subúrbio, é um hospital, é uma penitenciária, tudo isso junto. Agora imaginemos, viver numa situação insalubre dessa, sem se contaminar. Por isso que a doutrina espírita nos dá esse direcionamento, nos mostra os caminhos das leis de Deus. E muitas pessoas se admiram que a Terra é tudo isso que nós falamos, de um hospital, de uma penitenciária, de um subúrbio, e que tem tanta maldade, tantas paixões, tantas misérias, enfermidades, e daí muitos concluem que a humanidade está perdida, não tem mais jeito, realmente a humanidade vai para o buraco, mas não é bem assim. Essa é uma conclusão incompleta, antecipada, porque nós sabemos que a humanidade que está encarnada é apenas uma pequena parte. Muitos espíritos pertencem a esse orbe. Muitos espíritos pertencem a esse universo, que são espíritos da raça humana que habitam outros planetas, como nós dissemos, planetas de regeneração, planetas felizes,
planetas celestes, todos esses espíritos estão empenhados em ajudar, em contribuir, em fazer que a humanidade progrida, cresça. Então nós não podemos achar que a humanidade está perdida. Nós temos que ter fé, coragem, perseverança para seguirmos em frente, cada um fazendo a sua parte. E o texto também fala sobre o espírito que encarna num planeta, e ele vai definitivamente só reencarnar naquele planeta? Não, de maneira alguma. A maneira que o espírito vai progredindo, vai se adiantando, ele também vai encarnando em outros planetas. Ele não é obrigado ou imposto a viver naquele planeta até se tornar um espírito puro, um espírito perfeito, e aquele planeta se tornar um planeta celeste. Por isso que nós temos que encarnar e reencarnar. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nessa questão 132, ele faz essa pergunta: qual que é o objetivo da encarnação? Por que o espírito precisa reencarnar? E a resposta é magnífica. Os espíritos superiores trazem uma bagagem de informações que nos esclarecem muito. E eles dizem: Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Ora, todos nós chegaremos um dia à perfeição. Esse é o objetivo de Deus para cada um de nós. Agora tem uma palavra aí, Manuel, que me deixou meio encucado. Deus nos impõe? Deus nos obriga a encarnar? Não, de maneira alguma. Só que nós temos que pensar e analisar que a encarnação ou a reencarnação, ela é uma lei natural. E ninguém, absolutamente ninguém consegue fugir de uma lei natural. Por exemplo, a gravidade é uma lei natural. Alguém consegue sair voando por aí? Não. Da mesma maneira é a encarnação. A gente não consegue escapar dela. Por isso que Kardec colocou essa palavra impõe. Para uns é expiação e para outros missão. Bom, Manuel, e se tratando de Terra, do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde estão as provas aí então? Ora, nós temos que buscar lá aonde está as provas, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então essa informação ela está oculta, mas ela está aí. Mas para alcançarem essa perfeição, o espírito tem que sofrer todas as vicissitudes da encarnação, da vida terrestre. Ora, nós somos muito mais do que isso que nós vemos aqui. O nosso espírito, ele é muito mais. Só que quando nós encarnamos, nós ficamos limitados. Nós sabemos, né? Essa matéria, né, é uma jaula, é um peso que nós temos que carregar. É como se nós fôssemos atletas, né, e tivemos que fazer uma corrida de 100 metros com uma bola de ferro no pé. Quando sem ela nós fazíamos aí em 20 segundos, com ela nós levaremos vários minutos. É assim, é esse treinamento que nós estamos passando aqui, com esse peso que nos arrasta, né, no solo terrestre. Visa outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ora, nós já ouvimos isso, mas de uma outra forma.
né? Nós somos co-criadores, participamos da obra da criação. Por isso que eu digo assim, se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós já estaremos contribuindo para a obra do Senhor. E para executá-la em cada mundo é que o Espírito toma da harmonia, dos fluidos daquele mundo, daquela matéria, para cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Ora, o que é essa harmonia? O que é, né, essa matéria essencial dos mundos? Quando nós encarnamos aqui na Terra, nós formamos o nosso perispírito de acordo com os fluidos da Terra. Quando nós desencarnarmos e se ocorrer de nós subirmos para frequentarmos o mundo de regeneração ou o mundo feliz, nós iremos também nos envolver, o nosso perispírito, o nosso espírito, com esses fluidos desses mundos. É essa a informação que Kardec passa. E assim, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ora, se nós fizermos a nossa parte, né, se nós estamos obedecendo e cumprindo as leis de Deus, nós estamos evoluindo, ajudando a humanidade e evoluindo também. E na progressão dos mundos, o progresso é lei da natureza. E Deus quer, né, e espera que isso aconteça, que a humanidade engrandeça, que os mundos progridam. E isso acontece, né, quando as pessoas, os espíritos desenvolvem a sua parte moral. E mesmo a questão da destruição, né, que muitas vezes a gente fica triste, né, a gente lamenta, mas a destruição também tem um papel fundamental, porque nós sabemos que as coisas elas se destroem, mas ocorre aí também uma renovação. Ao mesmo tempo que os mundos progridem moralmente, progridem também materialmente. Nós já falamos sobre isso. A Terra, ela já esteve no momento materialmente e moralmente inferior, mas ela alcançará, né, um estado superior, nesse duplo aspecto, tanto material como moral. Então vai ser um grau mais elevado. E como nós sabemos, e já ouvimos muitas vezes, chegou esse momento de transformação. Muitas vezes nós não percebemos porque para nós isso é muito lento. Mas quando nós analisamos gerações e gerações, encarnações e encarnações, a Terra vem progredindo sim. E essa fala de Santo Agostinho, que está lá nas Instruções dos Espíritos, que a Terra passará de orbe expiatório, e mudar-se-á para planeta de regeneração, onde, os espíritos, a humanidade será feliz, porque aqui reinará a lei de Deus. Então percebam como tudo converge para o cumprimento, para a prática das leis de Deus. Basta nós termos esse entendimento, essa compreensão, para que a gente possa contribuir com aquele que nos criou. Era essa a nossa conversa dessa noite. Quero agradecer muito a oportunidade e que o Senhor nos abençoe sempre. Que assim seja.